Ora, boas tardes, pessoal. Hoje o tema do vídeo será a visão de jogo sobre o Rooney Bargi, acho que é assim que se lê o nome. Antes de começarmos já a falar sobre os jogadores e sobre o jogador e sobre os seus aspectos positivos e aspectos a melhorar, quero-vos dizer que fico muito agradecido por os 1000 subscritores. Eu falei nisto na última conclusão do vídeo, mas muitas das pessoas eu sei que não levam o vídeo até ao final, então provavelmente até pode ter passado para muita da gente que vê os vídeos. E queria-vos também deixar uma pequena dica, entre aspas, que o meu conteúdo para a próxima semana não vai sair com a mesma cadência diária que tem saído no último mês ou nas últimas 3 semanas, porque eu vou começar a trabalhar e são 10 horas por dia, mais a viagem, portanto não vou ter tanto tempo para trabalhar no conteúdo como tenho tido, e devido a isso também não vou conseguir responder aos comentários tanto no Twitter como no YouTube com a mesma frequência, mas eu prometo que mal tenho um tempinho, leio os comentários e ponho like em todos. Quando eu tiver posto like nos comentários é porque os li. Vou tentar responder àqueles mais pertinentes, mas ao mesmo tempo também não queria responder a uns e não responder a outros. Fica sempre, é um bocado injusto. Uma pessoa, por exemplo, escreves um comentário e vês que eu respondi a outra pessoa e não te respondi a ti, fica sempre um bocado injusto e é algo que eu não, pá, não me cai bem, porque lá está, eu mesmo quando eu não fazia conteúdo, eu gostava que as pessoas que eu comentasse interagissem comigo, nem que fosse de vez em quando. E eu vou tentar ver como é que eu vou conseguir arranjar maneira de responder às pessoas, se eu tiver tempo e tudo mais. Mas se eu deixar de responder com a mesma frequência, lembrem-se que não é pela minha vontade, mas sim por não ter tanto tempo. Ora bem, o jogador que vamos aqui falar é uma jovem promessa do futebol dinamarquês que apareceu na liga profissional com 16 anos e desde então começou a captar o interesse de muitos clubes grandes, como o Chelsea, o United, etc. Só que este jogador teve um grande problema, que foi uma ruptura de ligamentos, onde ele ficou parado 11 meses, encostado às boxes, e parecendo que não, estas lesões fazem com que alguns jogadores nunca mais voltem a ser os mesmos, ou porque têm medo de ir ao choque, ou porque perdem a componente física, perdem a aceleração, perdem a velocidade. Vocês vão ver aqui neste vídeo, ele nem parece ter velocidade já, em comparação, se uma pessoa fosse ver os vídeos antigos dele, os highlights antigos, e ver este vídeo, nem parece o mesmo jogador. Outra coisa, ele antes tinha capacidade de sair do drible, puxar. Ele joga avançado interior direito, ou extremo direito, é canhoto, gosta muito de puxar para dentro, mas também consegue vir para fora e usar o pé direito para assistir os colegas. O problema é que agora, depois da lesão, ele tem medo de fazer muita coisa que antes não tinha. E mesmo quando ele consegue sair do drible, não tem o mesmo equilíbrio que tinha antes. E vocês vão ver vários lances, ele a conseguir puxar para o pé esquerdo para rematar e o remate, ele desequilibra-se, cai e o remate sai fraco, o remate sai. Prontos, este jogador, assim tal como está, é muito difícil voltar a ter impacto no futebol europeu. Muito difícil. Isto é a minha opinião, eu não quero estar a queimar o jogador, até porque ele anda até a ser associado ao Barcelona e tudo mais. E eu digo-vos uma coisa: se este jogador for para o Barcelona, muito dificilmente voltará a aparecer. Assim como houve um exemplo no futebol mais antigo, recente, mas mais antigo, do Ibrahim Afellay, que teve a mesma lesão, partia tudo no PSV, depois foi para o Barcelona, nunca mais foi o mesmo. O Diaby do Arsenal também foi a mesma coisa, andou 10 anos a tentar recuperar depois das lesões que teve e andava constantemente no departamento médico. Então há vários exemplos no futebol que nos fazem às vezes pensar duas vezes se este jogador vai realmente voltar a ter impacto como antes ou não. Vamos voltar então agora aqui à análise em vídeo. Vocês vão ver aqui muitas vezes ele a tentar jogar simples. Aqui, reparem bem, ele tem uma boa finta de corpo, não é mesmo? Ele não perdeu a finta de corpo. Consegue ter drible, consegue segurar a bola às vezes em zonas de muita pressão. Aqui até conseguiu armar bem o remate, porque creio que este jogo foi o último dele, então até se vê que já está a voltar a ganhar mais ou menos forma. Mas não era aquele jogador impactante e excitante que era antes da lesão. Esta recepção aqui é lastimável, pessoal. Eu quando analiso isto, analiso o jogador no vídeo. Não é pelo que vi antes, não é pelo que me dizem, não é por nada disso. Eu analiso isto pelo que eu estou a ver com os meus olhos. Não é por nada do que eu sabia antes, não é pela opinião da A, B ou C. Eu sou sempre imparcial nisto. Tanto posso elogiar muito um jogador que ninguém elogia, como posso criticar e é assim e sempre será assim. Eu sou muito sincero, muito honesto e muito frontal. Vocês vejam bem esta recepção. Está sozinho. Domina com o pé direito, deixa-lhe a bola fugir para trás. Isto é um jogador que está muito longe daquilo que já foi no passado. Muito longe.
Aqui até teve bem, pronto, a tentar assistir o colega. Vocês vão ver aqui, ele, lá está um movimento muito característico dele, de vir para dentro com o pé esquerdo. Mas ele joga muitas vezes simples agora, parece que falta-lhe confiança. É como estavam a dizer aí nos comentários, o perfil psicológico dele está muito afetado. E, por exemplo, tu não tendo confiança para fazer aquilo que fazias antes, torna-se muito difícil de voltares a ser o jogador que eras. Parem bem, algumas decisões que ele toma e algumas últimos passos e, por exemplo, mesmo tentativas de ir para cima num para um, ele muitas das vezes ali o jogador adversário está parado à frente dele. E ele antes pegava, ia para cima, fintava um, fintava dois e chutava a baliza e era golo. Agora, quando o adversário para à frente dele, ele muitas das vezes nem tenta um para um. Fica curto, na minha opinião, fica curto. Aqui foi uma das melhores ações, um remate com o pé direito fora da área, mas vocês veem, para vocês verem se esta foi uma das melhores ações, quão fraquinho este jogador está. Aqui gostei muito porque ele reconheceu o movimento de subida do médio, jogou no espaço e muito bem. Aqui foi, mostrou bastante inteligência, leitura de jogo, visão de jogo. No início nem falei nos aspectos a melhorar nem nos aspectos positivos, porque pá, toda a gente até já tem uma noção deste jogador. Os aspectos positivos é um para um ofensivo, capacidade de sair do drible e remate, leitura de jogo, inteligência. O problema é que ele agora é outro jogador completamente diferente. Eu nem consigo destacar nenhum aspecto, porque ele ainda está muito abaixo daquilo que já foi. Eu não consigo falar num jogador antes de uma lesão, por quando o futebol é o momento, mas também não consigo dizer os aspectos a melhorar que vão ser assim tantos, porque ele está a voltar de uma lesão e tanto pode voltar ao que era como não, e então fica complicado. Eu estar a julgar o jogador também só por estes jogos ultimamente, quando ele está a voltar de uma lesão, também não é justo, não é? Tem que ser tudo metido em cima da balança. Isto, um investimento entre 3, 4 milhões, como estavam aí a dizer, para mim era perfeito. Mas, sabendo que o Porto precisa de uma equipa impactante e que com jogadores que consigam criar impacto imediato, este jogador, mesmo para uma segunda linha, não sei se iria ser aquilo que nós precisamos. Aqui gostei muito, mas vocês reparem na velocidade que ele tem a sair do drible. Já não tem aquela explosão, já não tem aquela velocidade, já não tem pronto, aquele perfume que tinha antes. O Rooney conseguiu identificar o movimento do médio centro e a partir daí conseguiu ligar o colega. Aqui vai usar a técnica para sair da zona de pressão. A técnica é das poucas coisas, entre aspas, que conseguiu fazer. Esperem aí. Que apesar da lesão que teve, o jogador sueco não conseguiu manter a técnica. Aqui vai sair do drible muito bem, mas depois vocês vão conseguir ver noutros exemplos que ele, apesar de conseguir sair, por exemplo, do primeiro drible, se depois tiver que usar a perna direita como perna de apoio, que foi onde ele teve a lesão de rotura de ligamentos cruzados no joelho direito, e ele desequilibra-se muito facilmente. Aqui um aspecto positivo é que ele mantém a visão de jogo e a leitura de jogo como tinha e jogou na abertura no lateral direito. Aqui a procurar o movimento do 9 de apoio e depois a tentar, através de condução, variar o flanco, foi parado em falta. Aqui até que, reparem bem aqui o quanto ele se desequilibrou quando teve que usar a perna direita como perna de apoio. Isto é de um jogador que nota-se que as lesões deixaram moça, não é uma lesão que ele conseguisse recuperar a 100%, porque ele antes nunca se desequilibrava assim com esta facilidade, para além de ter perdido a aceleração, velocidade, agora também não tem um equilíbrio por aí além, porque uma das pernas ele tem medo de usar uh, com a mesma eficiência de antes, ou seja, ele sempre que utiliza e quer apoiar o corpo na perna direita, ele desequilibra-se. Aqui eu tirei alguns lances para vocês verem que o treinador do Copenhaga escolhe-o para ser o batedor de cantos do lado direito, também bate alguns livres, apesar de não ter tido grande eficácia. Este lance aqui, destacar que ele conseguiu recuperar bem a bola e aproveitou o erro do guarda-redes do adversário, ou seja, não é aquele extremo que defende com os olhos, é um jogador bastante competitivo e com uma mentalidade boa. Aqui vai fintar o primeiro e depois vocês veem, ele sempre que tem que apoiar o corpo na perna direita e fazer um remate com força, parece que até perdeu a força de remate, perdeu a potência de remate, perdeu a aceleração. São 11 meses parados e ele já anda a jogar aqui há uns jogos para cá, tanto joga a titular como joga a entrada do banco e ainda não se viu nem um terço da qualidade que ele tinha antes de estar lesionado, essa é a realidade. Aqui vai fintar o primeiro, vai fintar o segundo, mas depois não vai conseguir definir bem.
Ou seja, isto é um jogador que precisa de estar confiante das suas habilidades e do seu corpo e do seu físico para conseguir ter eficácia no seu jogo, porque um jogador que é de finta, um jogador que é de um para um jogador que é de ir para cima, se não tiver os índices de confiança elevados, nunca irá conseguir ter impacto no jogo. Vocês veem aqui o poder de definição dele já não é o mesmo, nem nada. Fica assim, fica aquém, o jogador fica aquém. Pronto, é mesmo isso. Reparem aqui mais uma vez a definir super mal numa bola parada. Aqui gostei deste pormenor porque dentro da grande área, com um pouco espaço, do meio de quatro adversários, conseguiu encontrar o ponta de lança. Não deu em golo, mas podia ter perfeitamente sido uma assistência. Aqui mostra-se muito bem o seu 1 para 1, finta muito bem. E quando ele faz um 1 para 1 e consegue jogar simples, consegue na mesma ter impacto, mas não é aquele impacto que nos habituou. Vocês veem, ele puxou para o pé esquerdo, tentou rematar e o remate saiu muito fraco, muito frouxo. Aqui fintou tudo, mais uma vez, ou seja, a técnica continua toda lá, mas depois na altura do remate, onde tem que apoiar o pé de apoio, já fica muito aquém. Aqui utilizar a trivela, encontrar o último passo, o ponta de lança, o movimento do ponta de lança através da sua visão de jogo, muito bem. Mentalidade competitiva, não desiste dos lances, só que depois não tem aquela agilidade e aquela explosão e velocidade de pés e coordenação de pés que tinha antes da lesão. Aqui, ó, vocês vejam só, ele até se atrapalha, define mal, volta para trás e depois o central adversário até se antecipou e conseguiu-lhe tirar a bola. Aqui, este lance gostei de destacar porque ele tem a capacidade de ir para dentro e de ir para fora. Às vezes vai para o pé direito e através daí consegue cruzar e servir os colegas, o que o torna muito imprevisível. Aqui fez o defesa do Nuremberg cometer um erro logo na primeira fase de construção, o que demonstra, lá está mais uma vez, a mentalidade competitiva. Um dos melhores lances de definição foi aqui, onde ele cruzou. hum, Desculpem, aqui, onde ele cruzou e com muita eficácia. Mas os avançados do Copenhagen não conseguiram ter a mesma eficácia que o cruzamento dele. Dentro da grande área, puxa ao primeiro e depois perde a bola e já não tem a mesma. Aquela agilidade e explosão que tinha antes da lesão. Essa é a realidade. E visto isto, para o Porto, não sei se o Porto tem 5 milhões para gastar num jogador que é uma incógnita, ou seja, se voltar a ser tudo o que era antes da lesão, será o melhor negócio, um dos melhores negócios da história do Porto. Se não, fica muito complicado. Aqui o treinador deu-lhe a oportunidade de bater o penalti para ver se ele aumenta os índices de confiança, porque ele deve andar um pouco em baixo, porque ele sabia da capacidade, do impacto que conseguia causar nos jogos e depois de voltar da lesão parece que não consegue ter o mesmo impacto, então isto na cabeça de um jogador conta muito, não é? E basicamente é isto, tipo, o que é que a gente pode concluir deste jogador? Por 3 4 milhões pode ser um excelente investimento, porque se ele conseguir ganhar a confiança de novo, a agilidade de novo, a velocidade de explosão, pode vir a ser um jogador espetacular que se vai vender por 50 milhões, vamos supor, ou 60, e pode vir a ser um dos melhores negócios do Porto, como aqueles negócios como antigamente. Mas a verdade é que existe muito risco. Existe muito risco a comprar este jogador, porque nós estamos a comprar o jogador a saber aquilo que ele já jogou, mas a saber que no momento ele não está a jogar nem um terço daquilo que jogava. Então há sempre esse risco associado à compra dele. Sinceramente, se me perguntarem assim, Marquinhos, tu compravas o jogador, eu preferia comprar outro. Sou sincero. Preferia comprar outro que tivesse qualidade técnica, mas tivesse a explosão, que não tivesse nenhuma lesão recentemente e que conseguisse, no momento atual, estar bem. Porquê? Porque uma segunda linha tem que ser competitiva como uma primeira. Tem que ser um jogador que deixe o treinador a pensar: ei, qual é que eu vou meter a titular? Vou meter o Rooney, Bargi, ou vou meter o Francisco Conceição, por exemplo? Porque, para não estar a falar aqui noutros jogadores, ou vou meter o Júlio Inciso, ou vou meter o Rooney Bargi, ou vou meter o Borja Sainz, ou vou meter o Rooney Bargi. E eu não sei, sinceramente, neste preciso momento, se ele está nesse momento de forma para poder discutir uma titularidade e para criar uma boa competitividade dentro do plantel. É mais isso que eu quero dizer. Espero que tenham gostado, pessoal. Deixem um subscribe aqui no YouTube e fiquem bem e até à próxima. Para a próxima semana haverá mais conteúdo. Amanhã talvez saia mais algum vídeo relacionado com um jogador. Mas é isso, pessoal. Grande abraço.